Então eu queria falar um pouquinho sobre isso aí, sobre prosperidade, para não quebrar a corrente, né? 1 Coríntios 13, abre aí. Para não quebrar a campanha aqui, vamos continuar no assunto. 1 Coríntios 13, vamos ler aí um versículo aí. 13, 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, deixei, larguei, soltei, acabei com as coisas de menino, amém? Então esse versículo aqui, eu particularmente gosto muito do que eu entendo nesse versículo. Paulo diz que depois que ele deixou de ser menino, mesmo sendo adulto, maduro, ele ainda teve que largar as coisas de menino. Porque a gente acha que quando a gente amadurece, as coisas de menino já saem automaticamente, né? Mas Paulo disse, olha, depois que eu amadureci, e eu cresci, eu tive que me livrar, eu tive que me libertar, vamos dizer assim, das coisas de menino. Então, eu creio, irmãos, que no nosso meio, como a Bíblia diz que aquele que ouve, que recebe o leite genuíno, não falsificado, cresce. E eu sei que é isso que nós temos recebido, amém? Nós temos recebido leite genuíno, não falsificado. Então, a gente tem que crer que nós estamos crescendo, amém? Eu creio que nós estamos crescendo. Nós estamos em um nível que não é mais a infantilidade. Talvez não seja a maturidade plena, mas nós estamos mais para a maturidade do que para a infantilidade, amém? Espiritual. E aí a Bíblia diz que nessa fase que nós estamos, a gente precisa deixar de lado as coisas de menino. E o que é que isso tem a ver com prosperidade? Tem a ver. Tem a ver porque, às vezes, corre o risco de a gente, mesmo sendo maduro, ainda ter uma visão de menino a respeito de prosperidade. É possível a gente, mesmo sendo maduro, ainda estar vendo a prosperidade com a visão infantil. Com a visão de menino espiritualmente, com a visão carnal. Existe a visão carnal de prosperidade. A visão infantil de prosperidade. E a gente corre o risco de cometer esse erro. Mesmo sendo maduro, estar vendo prosperidade, encarando esse assunto, vivenciando isso, com uma visão infantil e carnal. Então era sobre isso que eu queria falar hoje, sobre a visão carnal de prosperidade e a visão espiritual de prosperidade. Porque existem as duas coisas. No meio da igreja, existe a visão carnal e a visão espiritual de prosperidade. Então, era sobre isso que eu queria falar hoje. Aí, para isso, eu queria que você fechasse os olhos enquanto eu pego minha pesca. Pode ficar de olho aberto. Quando eu venho ministrar aqui é uma tribulação. É 2 dias sem dormir. E haja caneta e papel. Então, lá em Hebreus 11, abra lá, por favor. Hebreus 11, 25. Vamos ler o 24. 23, 24, 25. Diz assim, ó. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem, feito, maduro, recusou ser chamado filho da filha de Faraó,
preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios da vida. Tem Bíblia que diz assim, do pecado, né? E outros que falam da vida. O irmão Reagan até fala sobre isso aqui no livro Crescendo Espiritualmente, porque a Bíblia diz aqui que Moisés, quando ele, depois de maduro, e é um exemplo, é um tipo, uma figura para a nossa vida espiritual, ele não se empolgou com o glamour, com a prosperidade, com a fama, com o dinheiro. Mas ele preferiu um outro tipo de prosperidade esquisita, que foi sofrer com o povo dele. Por quê? Somente por um motivo. Porque naquele momento, esse era o propósito de Deus para a vida dele. Então, prosperidade para Moisés naquele momento era perder. E às vezes, irmãos, prosperidade é perder, não é só ganhar. E quando a gente amadurece, a gente tem que estar aberto para isso. Que nem sempre a gente ganha ganhando, às vezes a gente ganha perdendo. Às vezes perder é mais lucrativo do que ganhar. Por isso que a Bíblia diz lá em Atos 22, Atos 20, eu acho que é melhor dar do que receber. Dar é perder, você está desfazendo de alguma coisa. Mas a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então isso é uma forma diferente de ver prosperidade. Porque a gente tem a ideia que prosperidade é sempre receber, sempre ganhar, sempre levar vantagem. E Moisés aqui saiu na desvantagem. E a Bíblia diz que isso foi pela fé. Para ele, irmãos, era mais precioso, mais valioso perder do que ganhar. Na visão dele. Na visão dele, perdendo, ele estava ganhando mais do que ganhando. Na visão dele, esse sofrimento aqui era mais lucrativo do que todo aquele glamour e aquele luxo que ele ia ter lá na casa de Faraó, lá no reino aonde ele estava. Amém? E a gente vê isso também quando Moisés e Ló se